Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Matéria de hoje: Não acreditei em todos os espíritos, capítulo 21, item 6. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, item 1. Então diz aqui, não acrediteis em todos os espíritos. Isso está sendo falado para os casos de orientação espiritual, nos casos de recebimento de instruções através da mediunidade. Entretanto, todas as pessoas podem ser classificadas como médiums. No entanto, médium propriamente dito são aqueles que sobretudo, trabalham nos centros espíritas. Porém, todas as pessoas podem ser consideradas médiums. Médiums por quê? Porque todos têm possibilidade de receber instruções dos espíritos, sejam nos centros espíritas ou em outros locais. Por exemplo, centros cirúrgicos, médicos hospitalares, frequentemente contam com a presença de instrutores do mundo espiritual, versados em medicina ou conhecimento profundo de cirurgias, e orientam os médicos nos centros cirúrgicos. Da mesma maneira, os pesquisadores, os cientistas, os escritores, todos os seres que trabalham em prol do progresso, da melhoria, da intelectualidade da humanidade, contam com instruções do mundo espiritual. Mesmo nos casos contrários ao progresso do ponto de vista de Deus, também conta com instruções dos espíritos. Por exemplo, os que trabalham na distribuição de drogas, na produção de bebidas, na produção de entorpecentes, de produtos tóxicos, na produção de armas, produção de instrumentos que prejudicam o próximo. Todos contam com muitos espíritos orientadores e através dessas pessoas, as quais eles mantêm um estreito vínculo, não quer dizer que estão atuando como médiums, propriamente dito, em centros espíritas. Por exemplo, mais exemplos ainda, os parlamentares, os homens políticos, os governos, os militares, todos também contam com instruções dos espíritos. Muito dos nossos parlamentares contam com o espírito das sombras, que fazem assim plantão junto àquelas reuniões de autoridades governamentais e instruem para decisões não muito corretas para o bem do povo. No entanto, não podemos afirmar que não sejam médiums. São médiums de tal forma que recebem instruções sem se darem conta de que estão sendo instruídos pelos espíritos nem sempre versados nas verdades de Deus e que trabalham em prol da felicidade do povo. Não trabalham em prol da felicidade do povo. Então, não acrediteis em todos os espíritos, mas provais que os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos que se levantam no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem
os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Então veja, os fenômenos espíritas ocorrem quase sempre dentro de uma situação planejada nos centros espíritas. Porém, notamos fenômenos espíritas através de procedimento de membros de uma família. Em todas as discussões, contendas, brigas, atritos, contam com a participação de vários espíritos versados nos conceitos do mal, que instigam a desarmonia, a desavença, o desentendimento. Por isso que em todos os locais onde se faz a prática do Evangelho no lar, notadamente esses aspectos prejudiciais dos espíritos que ali permanecem são bastante reduzidos ou eliminados, porque a prática do Evangelho no lar possibilita iluminar aquele ambiente, pacificando todas as vibrações negativas e purificando todo o ambiente. Por isso diz aqui, não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Sobretudo, desde a época da implantação da doutrina do Espiritismo, pelo trabalho brilhante do codificador Allan Kardec, essa relação do mundo espiritual com o mundo material foi mais bem explicada e quando se começaram a colocar em prática as instruções do mundo espiritual, houve um progresso assim bastante significativo na compreensão de todos os aspectos do mundo espiritual e sua relação com o mundo corpóreo, o mundo material. Então, essa relação que existe do mundo espiritual com o mundo material é bastante evidente quando se estuda as leis do mundo espiritual relativamente às leis do mundo material. Então, o mundo espiritual vem revelar leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Por exemplo, numa determinada situação onde se estuda um aspecto inovador, é possível de se solicitar ao mundo espiritual instruções para que possa se desenvolver satisfatoriamente as pesquisas ou a proposição sendo feita naquele momento. Quando se solicita instruções ao mundo espiritual, sobretudo aos espíritos versados naquele assunto, é possível que os espíritos transmitam o entendimento, mas é possível também que o pesquisador não consiga captar fidedignamente o que está sendo transmitido. Daí, através do fenômeno chamado sono, à noite, quando o espírito daquele pesquisador se liberta do corpo e transita no mundo espiritual, onde possa receber todas as instruções dos espíritos do mundo espiritual, claro.
Daí, quando desperta no corpo, no dia seguinte, o pesquisador pode ser que não consiga lembrar de todos os detalhes das instruções recebidas. Porém, ele consegue, através do seu raciocínio e inteligência, compor os passos necessários à pesquisa que estiver realizando, e daí, para obter o sucesso, é apenas mais uma fase. Por isso, ele vem revelar as leis desconhecidas, que é as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então, bem antes do conhecimento dessa capacitação mediúnica, tudo que ocorria de surpreendente e desconhecido era considerado como algo maravilhoso, um milagre, um fenômeno, né? Porém, nos dias atuais, é sabido nos meios espíritas que alguns médiuns versados em cirurgia espiritual conseguem realmente proceder a um procedimento orientados pelos médicos do mundo espiritual. E daí consegue ter o sucesso que aparentemente o desconhecimento das causas espirituais levam a denominar milagre. Mas da parte do Espiritismo, parece que esses milagres são surpreendentes, mas não são, porque são fatos que ocorrem de acordo com as leis da natureza. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Então, o mundo espiritual, ele é uma continuidade do mundo material. Só que o mundo espiritual, em muitos dos casos, encontra-se numa fase mais adiantada do que os conhecimentos do mundo material. Daí, da mesma forma como aqui no mundo presente, os espíritos conhecem ou têm poder de conhecer com quem se relaciona aqui no mundo material. Daí, pela lei de atração de semelhantes, aquele profissional, aquele trabalhador ou aquela pessoa aqui do mundo material sintoniza com os espíritos afins do mundo dos desencarnados, o mundo dos espíritos. Daí, dificilmente um espírito de alto gabarito, de mais purificado, de elevado conceito moral, vai transmitir alguma coisa para um encarnado de qualificação cheia de dúvidas. Não é? Por isso que diz aqui, como se fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credibilidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Por quê? Porque o mundo espiritual consta também de espíritos bastante inteligentes, bem desenvolvidos, como aqui na Terra. Os semelhantes se atraem, os pilantras, os malfeitores, os que não têm moral, são reciprocamente atraídos e convivem de acordo com as suas afinidades, não é?
Portanto, os que não têm credibilidade moral não conseguem manter a posição por muito tempo e, como diz aqui, logo seriam ou serão desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Então veja que às vezes nós ficamos surpreendidos com a posição adotada por algumas pessoas que, demonstrando um elevadíssimo conceito moral, acaba sendo desmascarado pelas ações que praticam. Não é? Por quê? Porque a missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Não é? Quem tem más intenções aqui na Terra também atrai espíritos da mesma afinidade do mundo espiritual. Isso é válido em todos os pontos da vida humana. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Então, a doutrina espírita ensina-se a verdade. A verdade é imutável e persiste pela eternidade. A verdade que Jesus ensinou, a verdade vos libertará. Não é? E essa verdade está aonde? Não é? A verdade é Deus. Deus está no interior de cada ser humano. Portanto, de acordo com a evolução espiritual, cada um vai revelando na sua vivência, na sua vida, os elevadíssimos conceitos das verdades que estão dentro de cada um. Por isso, a tendência de cada ser humano aqui na Terra é progredir incessantemente em direção ao bem que é Deus. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Né? Então, dentro da lei de causa e efeito, tudo que você estiver vivenciando agora é resultado de uma causa. Não é? A causa que você mesmo construiu, e na vivência atual você vai se renovando, melhorando-se a cada momento. Vamos supor que uma determinada pessoa apareça na sua frente, caluniando a sua vivência, ironizando, falando sempre de alguns defeitos que você procura nunca apresentar, e daí você vai ficar indignado perante uma pessoa dessa natureza. Porém, diz aqui, né? Desenvolvimento da ciência espírita que demonstra a causa de certos fenômenos. Daí, o que você tem que fazer para evoluir? É preciso reconhecer que tudo que ocorre agora, neste momento, é resultado de uma causa. Ou seja, a pessoa à sua frente que procura demonstrar ou mostrar os seus defeitos, ironizando, criticando, falando dos pontos negativos, significa espelho da alma. Significa que ainda dentro de você constam certos resquícios necessários à purificação. Então você vai fazer uma reflexão e vai decidir-se a melhorar ainda mais, exatamente nesses pontos que essa eventual pessoa está tentando lhe demonstrar. Daí, sem ficar indignado, nem revoltado, nem aborrecido, demonstre gratidão a essa pessoa, a Deus, aos bons espíritos
pela oportunidade de você fazer a reflexão, reconhecer-se na necessidade de mudar e promover a necessária mudança. Claro que você não vai dizer abertamente a essa pessoa tudo isso. Você simplesmente vai manifestar sentimento de gratidão, não ficar revoltado e procurar desenvolver-se da melhor forma possível, reconhecendo essa necessidade de imediata mudança nessas atitudes. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Então, os que não conseguem compreender a lei de causa e efeito, ou seja, todas as circunstâncias que você estiver vivenciando agora, seja resultado de uma causa, os que não conseguem entender isso, é o que está escrito aqui. Os que preferem a obscuridade à luz, não é? São os únicos interessados em combater a luz. Porém, mesmo que haja os combatentes da luz, a verdade é imutável. Os que combatem a luz também recebem todas as instruções, os amparos, os apelos do mundo espiritual. Deus derrama bênçãos igualmente a todas as pessoas. Daí, os combatentes da luz, gradativamente, com o tempo, também se apresentam diante de Deus a caminho da luz. Isso significa que a finalidade única da vida é o progresso infinito. Sempre a pessoa, custe o que custar, vai se defrontar com a luz em algum momento da vida e vai continuar o processo da eterna evolução. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, a que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias. Não é? Claro, tem espíritos de todas as espécies, como aqui na Terra. Cada um fala o que quer. Por isso, o mundo é bom. O mundo é maravilhoso, porque encontramos as mais diversas informações desencontradas, inúteis e que para nada servem. Por isso que o mundo é bom. Cada um fala o que quer, o mundo é livre. Daí, no mundo espiritual, também encontramos os mesmos tipos de espíritos, de todos os conhecimentos. Por isso que é importante, aqui na Terra, vivermos da melhor forma possível, sustentados pelo Evangelho do Senhor Jesus, ou seja, nas verdades de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, na oração diária que fazemos. Esse pão nosso de cada dia não representa o pãozinho com manteiga e café com leite. Representa toda uma sabedoria, toda uma capacitação de tudo quanto necessário para o progresso diário, o conhecimento, as situações que desejamos, as boas ideias, as pessoas, as situações, tudo quanto necessário ao proveito da vida se encontra dessa solicitação que fazemos a Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, todas as instruções necessárias, as pessoas certas, as decisões corretas, tudo quanto necessário à vida se encontra nessa solicitação. Por isso que a oração do Pai Nosso é extremamente importante
inclusive para o nosso progresso em todos os aspectos. Portanto, se você vive sustentado pelo elevado nível de padrão espiritual e moral, você não vai ser influenciado pelos maus espíritos, os espíritos que tentam te enganar. Naturalmente, que os espíritos vão estar sempre presentes na tentação. Por isso, também na oração você diz: não nos deixeis cair em tentação. Não é? Por quê? Porque esses espíritos, como diz aqui, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as ideias erradas, frequentemente as mais bizarras e absurdas, não é? Que fazem com que a pessoa imagine-se, não é? Versada numa coisa que não possui. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. Então veja que essa mediunidade propriamente dita não necessariamente pode ser vinculada ao relacionamento do mundo espiritual dos desencarnados com o mundo material dos homens encarnados. Pode ser de um encarnado para um outro encarnado. As vibrações mentais repercutem intensivamente uns aos outros. Não é necessário você chegar para uma pessoa e abertamente declarar: eu tenho uma tremenda antipatia para contigo, não gosto de você. Não é necessário declarar-se. As atmosferas, as vibrações se transmitem reciprocamente. O seu sentimento é captado quase que integralmente pela outra pessoa. Portanto, não há necessidade de você declarar abertamente. O seu pensamento é transmitido e recepcionado pela outra pessoa. E tem mais, as suas vibrações repercutem na atmosfera, permanecem inapagáveis e se juntam com pensamentos semelhantes na atmosfera, formando uma força inacreditável de poder das trevas. Né? Claro que os bons pensamentos, da mesma maneira, repercutem na atmosfera, permanecendo inapagáveis e constituem uma poderosa força luminosa que felicita e que faz as pessoas em todos os cantos captarem, sentirem-se preenchidas de esperança, de fé, de alegria. Por isso que diz, não é, que antes da doutrina espírita, esses aspectos de mediunidade, como diz aqui, era menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. Quantas pessoas nós orientamos, sobretudo de crianças, jovens, que afirmam: eu escuto vozes que me perturbam, não é? São exatamente essas mediunidades auditivas inconscientes. As pessoas não se reconhecem como médiums, mas se sentem-se quase que desequilibradas em virtude das vozes frequentes que escutam. E, notadamente, são vozes muito desencontradas, às vezes maldosas, que inspiram coisas negativas. Algumas, frequentemente, recomendam suicídio, pular de uma situação para outra, de maneira bastante prejudicial. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos,
se apresentaram como algum dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, até mesmo com Deus, é considerável. São as pessoas que se encontram meio desequilibradas, não é? Um espírito da erraticidade, ou seja, do mundo espiritual, incorporando-se através do processo mediúnico de um determinado homem ou mulher, declaram ser o Cristo, o Senhor Jesus, ou mesmo Maria, a Mãe Santíssima. E, através dessas pessoas com quem incorporam, manifestam palavras, algumas profecias, afirmando serem o Cristo, a Maria, ou importantes profetas que passaram pela Terra. Então, diz aqui, o número que em diversas épocas, sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, Maria, mãe de Jesus, e outros importantes homens da antiguidade, diz aqui, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles quando adverte: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos se têm levantado no mundo. Então verifique sempre o conceito moral, né, do espírito que eventualmente estiver manifestando alguma informação ou orientação. É sempre no aspecto moral. Quando incentiva o bem a Deus, felicidade ao próximo, trabalhar devotadamente em nome da caridade, demonstrando aí uma grande sabedoria e amor, sobretudo no amar ao próximo, não é? É preciso ser um espírito de elevada categoria que nos incentiva ao caminho do bem, ao nosso progresso. Por quê? Porque cada ser humano aqui na Terra, ele não vive isoladamente, solitariamente. Ele vive numa comunidade e os relacionamentos são muito amplos. Então, um influencia o outro. Por isso é preciso que as boas influências sejam sempre positivas, de tal maneira que haja um progresso, uma melhoria constante, uma transformação de um para com o outro, para que todos consigam melhorar-se. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Não é? Então, os bons espíritos que nos instruem, nos intuem para o bem, para o progresso, para a felicidade, para a esperança, para Deus. Né? Por isso, se você tiver alguma intuição materialista, de proveito próprio, de sentimento egoístico, isso é próprio da própria alma da pessoa e influência de algum espírito não de categoria elevada, mas de baixíssima categoria moral e, sobretudo, o espírito que também se aproveita das coisas materiais. Por isso que está escrito aqui, né? Se reconhece os bons espíritos através das características sempre morais e jamais materiais. Da mesma maneira, quando você conhece uma pessoa, se as conversas giram em torno de interesses materiais, interesses egoísticos, interesses de prejudicar um ao outro, pode verificar que o futuro não é assim muito esperançoso. Agora, quando começa a falar de Deus,
dos elevados projetos que beneficiam a humanidade, que trabalhem pela felicidade dos outros, então pode verificar que a pessoa com quem se estiver conversando, bem como as influências espirituais, serão sempre benéficas e favoráveis. Sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos, que podemos aplicar as palavras de Jesus. E conhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Então, veja, precisamos sempre desenvolver boas obras. Jesus também afirmou: a cada um segundo suas obras, e pelas suas obras se reconhece a qualidade de sua alma. Portanto, vamos seguir fidedignamente os ensinamentos da doutrina espírita, sobretudo levando em conta o Evangelho do Senhor Jesus. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado. Neste momento, vamos fazer as orações. Peço a você que acompanhe mentalmente para servir a obra de Deus. Deus é o todo de tudo. Contemplo o amor de Deus em todas as pessoas. Rogo sabedoria e amor nos pensamentos, palavras, atos e decisões. Deus me orienta e abençoa em todas as minhas atividades. As bênçãos e benefícios de Deus são abundantes em minha vida. As verdades de Deus purificam e iluminam minha alma. Manifesto humildade e escuto a todos com atenção, bondade e amor. Dou graças pela luminosa vida de Deus. Assim seja. Graças a Deus. O livro de oração. Os pedidos de orações, as consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela atenção.